Apresentação de slides utilizados no curso de Teologia ETAD. Primeiro ciclo, Antigo, nível básico. Núcleo 1470, na Assembleia das Missões, Ministério Porto Real. Livro Profetas Maiores. Lição 9. O tema, Ezequiel, o Profeta das Visões. Monitor, Pastor Daniel Rodrigues. Neste slide, vimos que o primeiro exílio, que ocorreu em 606 a.C., foram levados membros da família real, como Daniel e seus amigos. Estes foram levados para morarem na corte, no palácio. Depois, nós vemos o segundo exílio, que ocorreu em 597 a.C. Nesse exílio foram levados 10.000 cidadãos de famílias de renome, pessoas da alta sociedade. Dentre eles estava Ezequiel. Provavelmente, pela influência que Daniel exercia na corte, essas 10.000 pessoas, esse acampamento, ele era à beira do rio Quebar, e eles receberam ali terras para cultivar, receberam um certo grau de liberdade civil e religiosa. Tudo isso provavelmente por conta da influência que Daniel já exercia na corte. Enquanto então Daniel profetizava no palácio, Ezequiel profetizava neste acampamento do cativeiro babilônico e Jeremias profetizava em Jerusalém. Nós podemos ver aí que, ao mesmo tempo, Ezequiel profetizava no acampamento e Jeremias profetizava em Jerusalém. Qual que era o que eles profetizavam? Aceite o cativeiro, não façam rebelião. Deus está no controle, a gente tem que aceitar o cativeiro babilônico, não adianta querer fazer rebelião. Mas o povo não queria ouvir. Por conta do povo não ouvi-los, aí a gente tem o terceiro exílio, onde a Babilônia cerca Jerusalém, realmente mata muita gente, leva muita gente a cativo, e só deixa em Jerusalém, na Jerusalém destruída, aí destrói o templo, queima a cidade inteira, e deixa só em Jerusalém só os indigentes. Todo o resto da população, que seria de algum proveito, é levado em cativo para a Babilônia. O homem Ezequiel. O que nós vamos destacar aí no homem Ezequiel? Ao mesmo tempo que ele era profeta, ele também era sacerdote. Provavelmente por conta do exílio, deveria ter uma escassez de pessoas para oferecer sacrifícios e fazer o serviço do sacerdote. Então esse profeta, além de ser profeta, ele também ministrava como sacerdote. Provavelmente nós já falamos, no slide anterior, ele era de uma família de renome, porque foi na segunda deportação, e na segunda deportação foram levadas pessoas de família de renome. Por incrível que pareça, Ezequiel era feliz no casamento, e a gente até brinca, não é feliz no casamento porque o casamento é ruim, não. É porque ele tinha que fazer tantas coisas malucas para Deus. A gente vai dar uma olhada falando em algumas parábolas, algumas visões que ele teve e o jeito que ele expressou essas visões para as pessoas, que ele transmitiu isso para o povo, que a mulher dele tinha que ser uma santa mulher de Deus, tinha que ser uma varoa muito valorosa para ele conseguir ser feliz no casamento. A gente vai estar falando isso um pouquinho mais para frente. E ele ministrou por aproximadamente 22 anos. Então a gente não pode confundir o quê? Com 25 anos ele foi capturado e levado a cativo. No momento da segunda deportação ali ele tinha 25 anos, era um jovem. E levado a cativo, então ele teve a visão e começou a profetizar. A lição traz para a gente que ele ministrou, o tempo de ministério, de serviço dele para o Senhor foi de 22 anos. Então não confundir 25, que é quando ele foi levado a cativo, com 22, que é o tempo que ele exerceu o ministério dele. Bom, antes de nós falarmos deste slide específico, desse tema, uma visão de Deus, que está lá na página 146 do Manual do Aluno, é o texto 2, eu ainda queria falar sobre a mensagem de Ezequiel, que está na página 144. Um texto muito rico, muito importante para a gente que está estudando ler, mas não foi abordado em sala de aula por conta do tempo. Então é interessante que vocês leiam isso com calma enquanto vocês estiverem em casa.
Agora sim, passando, né, uma visão de Deus, o texto 2, que está lá na página 142. Né? O que é importante a gente entender disso? Ezequiel teve essa visão, vai ter uma ilustração no manual do aluno da ETAD, tá? E você pode olhar essa ilustração. Ao primeiro ver, né, é uma ilustração muito complicada, essa visão é uma visão muito complicada. Talvez por isso as pessoas preguem tanto, né, o vale de ossos secos de Ezequiel e esqueçam ou não citem muito essa visão, né, que ele teve de Deus, do próprio Deus, né, do trono de Deus e dos querubins e de todas essas coisas. Para começar, é importante a gente falar que era tão, como posso dizer, era tão majestosa, tão santa, tão sublime, tão tremenda essa visão que ele teve, que ele ficou 7 dias atônito, 7 dias pasmo. Ele ficou paralisado 7 dias. Ele foi para um canto e ficou ali, tentando digerir aquela visão, né, de tamanha glória de Deus que se manifestou para ele. Tá? Segunda coisa legal para a gente observar nesse slide é que quando ele teve essa visão, foram 5 anos após ele ter sido levado a cativeiro. Então vamos lá fazer as nossas contas de novo. Se ele foi levado a cativo com 25 anos, 5 anos depois ele teve essa visão. Ou seja, ele estava com 30 anos. Ele estava com 30 anos quando ele teve essa visão. Então, mais uma vez, a gente não deve confundir. Ele foi levado a cativo, ele tinha 25 anos, era um jovem. 5 anos depois, ele teve essa visão da glória de Deus, né? E ministrou por 22 anos, ou seja, exerceu seu ministério por 22 anos. Tá? É interessante a gente colocar, né, essa visão, vocês têm uma ilustração dela aí no livro, tem essa ilustração que está na tela e tem mais uma que a gente tem essa outra ilustração, né, da visão de Ezequiel, que ao primeiro ver parece que tem uma imagem da Igreja Católica, né? Mas se você for olhar, você vai ver que é mais ou menos a mesma ilustração que a gente passou no slide anterior e é a mesma ilustração que a gente vê no seu livro. Essa é colorida, em mais detalhes. Por que a gente vai usar essa nesse momento? Porque é importante você perceber ali as cores, né, a distinção, o arco-íris, a gente vai estar falando de tudo isso. Né? É interessante a gente colocar que, apesar de ser confusa, ó, roda, querubim, nuvem, arco-íris, trono, tudo isso, na realidade, é uma representação simbólica do mundo espiritual invisível. Né? Então, é um mundo espiritual que existe, mas a gente não consegue enxergar. Então, eles criaram um símbolo, né? Uma maneira de Ezequiel ver, Deus proporcionou essa visão para Ezequiel, para que ele pudesse expressar aquilo ao povo. Né? E o significado não se restringe aos objetos visíveis, ou seja, as rodas não são só rodas, a nuvem não é só nuvem, o arco-íris não é só arco-íris, os significados vão muito além. Esses significados é que nós vamos ver. Vocês devem estar percebendo aí também essa barulheira que está de fundo. Né? Esse barulho, ele vai representar... a visão teve esse barulho, né? Tempestade, som de muitas águas, aquele barulheiro. A visão tinha muito movimento também. Né? Os anjos se movimentavam, os querubins se movimentavam, as rodas se movimentavam. Era tudo muito forte. E de repente, a visão diz, né, que tudo parou para ser escutada a voz de Deus. Antes de nós falarmos da voz de Deus, nós vamos analisar agora item por item, né, das coisas que nós estamos estudando aqui. Tá? Vamos entender essa visão. Dá uma olhada bem direitinho nessa visão, dá uma olhada bastante detalhada nas rodas, nos anjos, na nuvem azul, no trono de Deus, né, no arco-íris. E depois você vai perceber que tudo isso tem sentido. E aí, a próxima vez que você olhar essa visão completa, você vai ter uma nova visão, né, em cima dessa imagem. Primeira coisa que a gente quer colocar e destacar, que é uma nuvem tempestuosa, né, vinda do norte. Essa nuvem tempestuosa vinda do norte, ela representa o julgamento divino sobre Jerusalém. Né? Ela veio do norte da mesma forma que a Babilônia também veio do norte. Tá? Então, ela representa isso, o julgamento divino sobre Jerusalém. Né? A nuvem vindo com toda aquela barulheira, com todo aquele trovão, com todo aquele movimento, representa o exército babilônico vindo também do norte para poder subjugar
Jerusalém. Bom, outra coisa que é legal a gente colocar é que acima de tudo, acima da nuvem, acima do barulho, acima dos querubins, acima da roda, né, estava o próprio Deus. Você vê ali a lição destaca, né, que ele estava lá sob o trono. E aí a gente tem essa ilustração. Bom, nesse próximo slide a gente vai ver mais uma vez o que? O trono de Deus, aqui melhor destacado, né? E vamos ver um pouquinho mais detalhado cada item desse trono. Deus então está sentado sobre o trono, né? E embaixo tem as rodas. Estão vendo as rodas lá embaixo? Cheias de olhos, essas amarelinhas? Isso aí, elas servem para demonstrar que a presença de Deus não se restringe a Jerusalém. Né? Antigamente, os israelitas eles tinham aquela visão. Nós temos o templo, dentro do templo nós temos a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança nós temos a presença de Deus. Enquanto a presença de Deus estiver ali no templo, enquanto a presença de Deus estiver na Arca da Aliança, a gente está tranquilo, a gente está seguro. Então eles conseguiam focar visivelmente, né, alimentar a fé deles através da presença de Deus ali, dentro do templo, manifesta na Arca da Aliança. E Deus, através dessa visão, ele vem mostrar, através dessas rodas, né, que giram a todo momento, Deus vem mostrar o quê? Que dependente do templo, ele está em todo lugar, ou seja, ele é onipresente. Né? As pessoas que já estavam no cativeiro, ele queria dizer, mesmo eu estando, minha presença estando dentro da arca, no templo de Jerusalém, eu também estou no cativeiro com vocês. Eu sou onipresente, eu estou em todos os lugares. Fiquem tranquilos, né? Eu estou no cativeiro com vocês. Aí a gente tem um vasto espaço azul, né, entre o trono e os querubins e as rodas. Esse espaço azul, eles fazem uma alusão à santidade de Deus. Ele está muito acima. Ele é tão santo que ele está muito separado de qualquer outra coisa. Mesmo dos querubins, né, que são ali os anjos de grande hierarquia, vamos dizer assim, né, ele está lá santificado. Né, e tem essa nuvem de santidade que separa Deus do resto da visão. Tá? Vamos dar uma olhada agora. Mais uma vez a gente falando do trono, né? Tem lá a presença de Deus, a visão retrata como se fosse de fogo, né? De brasa incandescente, que fala do fogo consumidor, da justiça divina. E o fato do trono estar acima de todas as coisas representa que Deus, mesmo a Babilônia vindo julgar Jerusalém, Deus ele está no controle de tudo. Né? Mesmo no controle do juízo, mesmo no controle da destruição de Jerusalém, Deus está no controle. No momento certo ele vai intervir. A gente tem aquele espaço azul que eu já falei, né? Que é a santidade. A gente tem o arco-íris, que fala da misericórdia e da fidelidade. É bacana a gente lembrar que o arco-íris também ele é citado em vários outros lugares da Bíblia como forma de aliança. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus está trazendo justiça, Deus está trazendo juízo e destruição sobre Jerusalém, ele traz nessa visão, né, a demonstração do arco-íris para falar, mesmo assim eu não me esqueci da aliança que eu fiz com vocês. A nossa aliança eu não vou quebrar. Né? No momento oportuno eu vou trazer vocês de volta. Então esse arco-íris é o símbolo da misericórdia e da fidelidade de Deus. Né? E da palavra dele. Né? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Vamos para o próximo slide. Aí a gente vai dar uma olhada mais detalhada nas rodas, né? A gente tem essas rodas gigantescas com olhos por todos os lados. Esses olhos por todos os lados representam a onisciência de Deus. Onde quer que o trono de Deus esteja, para onde quer que ele vá, por onde quer que o trono ande, ele vê todas as coisas em todos os ângulos, em todos os lados. Então ele é onisciente, ele conhece. Tá? Outra coisa bacana para a gente colocar é a onipresença de Deus. Né? O fato das rodas girarem, elas não precisavam se mover, elas giravam em torno de si mesmas, dentro de si mesmas, né? Independente de para onde elas se moviam. É a onipresença de Deus. Né? O trono de Deus ele pode estar onde ele quer, quando ele quer. Como eu já falei, não se restringe ao templo de Jerusalém, né? Como muitos achavam aí na época.
Aí a gente vai falar agora desses quatro seres, que são os querubins, né? É interessante que a gente reflete eles assim, no desenho também eles estão mais bonitinhos no seu livro, mas eu vou passar um próximo slide, né? Porque a visão fala que eles tinham também, eles eram como brasa em chama, né? Como fogo. E a gente tem essa ideia do querubim, como a gente vai passar no próximo slide, que é, deixa eu passar aqui o slide, que é essa, né? Ele é feito de brasa de fogo. Eu coloquei no cantinho ali as faces, porque a face está meio esquisita, essa do brasa de fogo, né? As faces, que é a do homem, a do leão, a da águia e a do boi, né? Então, esses querubins são identificados como os querubins que ornamentavam o tabernáculo, né? Em Ezequiel 10:15 e no mesmo Ezequiel 10:20. Tá? O que eles representavam aí, né? Esses querubins que guardam o trono de Deus? Essas faces. A face representava o quê? A do homem representava a inteligência. A do boi, a atitude de servo. A do leão representava poder. E a da águia representava a natureza celestial. Então a gente tem esses querubins aí, né, representando esses quatro elementos: inteligência, atitude de servo, poder e natureza celestial. Enquanto a roda, né, representa a onipresença e a onipotência de Deus. Enquanto a nuvem representa a santidade, enquanto o trono representa o controle de Deus, enquanto os barulhos, né, e toda aquela nuvem tempestuosa vindo do norte representa o julgamento de Deus, enquanto o arco-íris representa a misericórdia de Deus. Olha quanta coisa bacana a gente tem nessa visão, né, que ao primeiro olhar seria uma visão muito difícil, né, muito complicada. É uma visão muito bacana, tá? E agora a gente vai falar. Vocês vão escutar um barulho provavelmente daqui a pouco, né? E esse barulho é por conta da nuvem tempestuosa, né? A visão, a Bíblia nos diz que esses querubins, ao se mover dos querubins, ao se mover das rodas, que tudo se movia de acordo com a vontade de Deus. E esse mover que eles iam como relâmpagos de um lado para o outro fazia muito barulho, barulho como de muitas águas. Esse é o barulho que vocês vão escutar agora no próximo slide. Assim que eu passar para o Nesse slide a gente vai começar a abordar o texto 3, né? Está na página 149 do Manual do Aluno, a voz de Deus. E a gente começa a perceber o seguinte: aquele tumulto todo aquele movimento, né? Aquele movimento dos querubins, das rodas, aquele barulho, aquele rugido muito alto, né, de muitas águas que eles geravam naquele movimento, aquela barulheira, e de repente tudo para. De repente tudo fica estático. De repente não tem mais movimento, não tem mais barulho. Tudo fica paradinho. Para quê? Para escutar a voz de Deus. Nesse momento, Ezequiel deixa de ver e passa a escutar. Ele continua vendo, tudo parado, mas todo som cessa. E ele passa a escutar agora a voz de Deus. Bom, nesse slide a gente vai falar o quê? O que Deus falou com Ezequiel, né? Como que foi essa fala? E aí nós vamos ver o seguinte: em primeiro lugar, né, ele falou para Ezequiel ter coragem. Por quê? A mensagem que Ezequiel estava pregando era o quê? Aceita o cativeiro. Quem que vai aceitar ficar preso? Quem que vai aceitar ser escravo? Né? Quem que vai querer de bom grado aceitar ser subjugado? Então o povo não queria dar muita atenção para a voz de Ezequiel, né, para a voz de Deus. Eles não queriam, eles queriam liberdade, eles queriam rebelião, eles queriam voltar para Jerusalém. Então Deus advertiu Ezequiel: você vai ter que pregar com coragem, você vai ter que ser corajoso. Mesmo que eles não queiram escutar, mesmo que eles não gostem, né, você vai ter que pregar. E no manual, inclusive, tem lá no Ezequiel 2, versículo 17, né, um versículo muito interessante para vocês estarem lendo. Leiam depois. Tá? Em seguida, Deus manda Ezequiel se alimentar da palavra. Né? Tornar a palavra parte dele, assim como hoje a gente tem que tornar a palavra
parte da nossa própria vida. Então Ezequiel ele tinha que comer tanto da palavra de Deus que a palavra passasse a fazer parte dele. Qualquer ato dele seria através da palavra, seria em coerência com a palavra. Qualquer pensamento, qualquer coisa que ele ministrasse, tudo seria condizente com a palavra de Deus. É um excelente exemplo. A gente tem outros exemplos também de pessoas que comeram a palavra de Deus, como João, né? Lá em Apocalipse, ele fala de comer a palavra. Inclusive ele fala que ela era doce ao paladar, mas amarga ao estômago. Está lá na página 150 do manual de vocês também. Outro subitem, né? Aborrecer o pecado. Não é isso? Então a gente vai falar de aborrecer o pecado. O que aconteceu? Imagina você sendo Ezequiel. Você tem aquela visão majestosa, gloriosa, né, de Deus, do trono, dos querubins, de poder, de um som de muitas águas, tudo aquilo. E de repente, né, no meio de toda aquela santidade, toda aquela majestade, de todo aquele poder, de toda aquela unção, de repente você se dá conta de que você está no meio de um povo cheio de pecado, no meio de um povo todo idólatra, no meio do povo que não quer nem saber de Deus. Né? Então você tem uma quebra muito rápida, né? De muita santidade para muito pecado, uma troca muito rápida. Isso faz, né, tá lá em Ezequiel 3,14, com que o espírito de Ezequiel fique amargurado. Né? O texto que a lição traz para a gente é então, o versículo, então o espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito. Então ele fica amargurado. Né? Mais uma coisa que Deus fala para ele, que ele deveria se preocupar com o pecador em condenação. Né? Que se ele não falasse a palavra de Deus para que eles estivessem errados, se ele não corrigisse, ele seria culpado da morte espiritual daquelas pessoas. Aquelas almas seriam cobradas dele, né? Assim como dos pastores. Então Deus levanta ele como um atalaia. Atalaia, para quem não sabe, é aquele sentinela, aquele vigia, né, que fica na torre para ver se tem algum inimigo se aproximando da cidade. Então ele tinha que cumprir esse papel de atalaia. Quando ele via, né, que as defesas das pessoas estavam expostas, que a pessoa estava encaminhando para o pecado, ou seja, o perigo era iminente, ele tinha que alertar as pessoas. Tá? E por último, ele tinha que pregar somente a palavra de Deus. Né? Pedir para os irmãos lerem depois com calma, a gente não abordou esse assunto também de pregar somente a palavra de Deus em aula, mas está muito bem explicado no manual. Com isso, a gente passa para o texto 4. Então, a gente vai para a página 152, né? Texto 4, a glória de Deus se afasta. A gente vai abordar aí a profecia da destruição. Né? É lógico que as mensagens de destruição de Jerusalém não seriam nunca bem recebidas. O povo tem Jerusalém como até hoje tem Jerusalém como uma terra santa, território sagrado, morada de Deus. Né? E naquele tempo de majestade do templo, né, da glória de Deus na arca, eles nunca iam querer escutar falar de destruir Jerusalém. Eu nunca ia receber com bons olhos. Para chamar a atenção, né, vocês vão ver inclusive uma ilustração no manual do aluno de vocês. Jeremias ele começa a fazer o quê? Pregar através de ilustrações. Então ele coloca lá, faz um desenho no chão, né, coloca armas e tal. Você vai ver esse primeiro sermão ilustrado aí, né, de Ezequiel. A gente também falou dos cabelos cortados. Inclusive tem foto no Face da nossa igreja. Né? A gente pegou um voluntário lá, colocamos uma peruca nele, cortamos o cabelo da peruca. E aí nós explicamos. De acordo com o que ia fazendo, a gente ia explicando. Né? Um terço, né, uma parte do cabelo queimado, né, representa um terço das pessoas da cidade que morreriam de doenças e de fome. Por quê? Porque a Babilônia ia fazer um cerco muito demorado e muito forte sobre Jerusalém. Então o pessoal não ia ter que se alimentar, não ia ter, né, como conseguir medicamentos ali das ervas. Então as pessoas que iam ficando doentes, as pessoas iam morrendo de fome. Um terço das pessoas de Jerusalém morreram de fome e de doença. Era o cabelo queimado, representado por Ezequiel. Um outro pedaço do cabelo dele, um outro tufo de cabelo, ele cortou, né? E ele tosou todo na tesoura, na espada, ele cortou todo com faca, ele foi detonando o cabelo, cortando, picando todinho aquele tufo. Representava um terço das pessoas.
de Jerusalém, outro terço na realidade. Então um terço tinha morrido de doença e fome. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruindo Jerusalém, ela matou um outro terço. Então um terço das pessoas foram mortas ali a fio de espada, foram mortos pelos agressores da Babilônia que invadiram a cidade. Né? O outro tufo de cabelo que ele cortou, ele jogou ao vento, espalhou, né? Que representa um terço da cidade, dos moradores da cidade, que foram levados cativos para a Babilônia. O resto que sobrou foi levado cativo para a Babilônia. Né? E um pouquinho de cabelo que ele pendurou nas orlas, nas orlas das vestes dele, né? É uma pequena minoria de miseráveis que ficariam na cidade. São aquelas pessoas que não serviam para nada, que a Babilônia não queria, né? Que não aguentariam trabalhar como escravos, então elas ficaram jogadas na Jerusalém destruída. Então isso aí é mais um sermão ilustrado que nós ilustramos ao vivo lá, tem foto no Facebook da Assembleia das Missões, pode procurar que vocês vão ver lá algumas fotos. Vamos ver se eu consigo, alguém gravou um vídeo, provavelmente a gente posta esse vídeo mais pra frente, né? E tem o outro do quarto secreto, que ele foi o mesmo ser que apareceu para ele, né, lá no trono, apareceu para ele novamente, levou ele em visão até Jerusalém, até o templo, pediu que ele quebrasse uma parede. Quando ele quebrou aquela parede, ele viu ali um número de líderes religiosos adorando imagens escondidos de Deus, né? Pessoas, anciãos que eram responsáveis pela liturgia ali do templo, estavam ali adorando imagens, achando que estavam escondidos de Deus. Nessa visão, Deus pede que ele passe, ainda em visão pelo centro da cidade, vá marcando na testa aquelas pessoas que não concordavam com isso, os anciãos que não concordavam com isso. Quando o exército babilônico entrou na cidade, esses anciãos que tinham sido marcados nessa visão foram poupados e foram levados a cativos, não morreram. Os que não foram marcados, ou seja, os que estavam em idolatria, foram mortos na faca. Tá? Bom, próximo slide. O quarto secreto, que eu já acabei de falar dele, né, no slide anterior. Então a mesma pessoa estava no trono, aparece Ezequiel, ele é levado a um quarto secreto reservado no templo. Lá ele deve cavar em uma parede, enquanto o número de líderes que adoravam ídolos escondidos do Senhor. Tá? A glória de Deus se afasta. Depois dessa visão, né, ou depois do cerco babilônico, o que acontece? Babilônia estava cercando ali Jerusalém. De repente a glória de Deus sai do Santo dos Santos, rumo em direção, né, à porta do templo e abandona o templo. Né? Visivelmente a glória de Deus abandona o templo. Então a presença de Deus não está mais em Jerusalém. E é lógico, não tendo mais a presença de Deus, o que aconteceu com Jerusalém? Sucumbiu. Né? Foi destruída. Tá? Jerusalém então foi destruída. Depois, a glória de Deus se afasta. Profecias em forma de parábolas. Mesmo ilustrando, né, o povo ainda se rejeitava, ainda não queria escutar a voz de Deus. Ainda não queria escutar aquilo que o profeta tinha para falar para eles. Então ele começa a fazer, né, ministrar as profecias dele através de parábolas, ou seja, de forma bem teatral mesmo, drama. Ele realizava ali todo um teatro para chamar a atenção das pessoas, para que ele pudesse falar da voz de Deus, né? da vontade de Deus. Uma das coisas que ele fala é da mudança de residência. Ele colocou toda a mobília para fora de casa, tá aí o primeiro item. Abriu um buraco na parede, pegou as malas dele, saiu às escuras, né? Escondido dentro de casa, mas passou pelo meio de todo mundo com aquela bagagem. Né? E todo mundo viu. Quando todo mundo viu, o pessoal começou a perguntar: mas por que você está indo aí, Ezequias? Ezequias. Por que você está indo aí, Ezequias, com esse monte de bagagem? Aí ele começa a explicar essa visão. Da mesma forma, o rei de Judá, Zedequias, ele vai tentar escapar dos babilônicos. Ele vai cavar um buraco no muro da cidade e vai tentar passar escondido no meio, né, do exército babilônico. É lógico que ele vai ser visto e vai ser capturado. E assim aconteceu. Tá? Ídolos no coração. E a parábola da órfã, né, pedi para que vocês leiam com calma. Em casa depois. A alma que pecar morrerá. A gente está lá na página 156. A alma que pecar morrerá. O que acontece? Como hoje, muitos dos babilônicos que estavam cativos não queriam aceitar a mensagem de Ezequiel. Eles acreditavam, né, queriam tirar a culpa deles. Vou tirar meu corpo fora, a culpa não é minha.
tipo Adão, né, querendo colocar a culpa em Eva. Eles também estavam assim, a culpa da gente daqui não é nossa, né? A gente está aqui porque nossos pais cometeram muitos pecados, os nossos pais não obedeceram a Deus, né? Os nossos pais fizeram isso, fizeram aquilo, então por culpa deles nós estamos em cativo. Na verdade não era, o povo era idólatra. Deus castigou porque eles não estavam escutando a voz de Deus, né? Se Deus, como Pai, Santo, maravilhoso, poderoso, teve que enviar Jesus Cristo para morrer por nós, né? Ele não nos salvou simplesmente através da palavra, ele enviou Jesus Cristo para morrer e nos salvar. Assim também os pais deles, que eram infiéis também, não poderiam levá-los à perdição ou ao cativeiro simplesmente pelo pecado dos pais, né? O próprio povo que estava ali na época tinha pecado, tá? E aí vem a parábola das duas irmãs também, né? A gente não vai estar abordando nesse momento. Bom, antes da gente terminar a lição 9, a gente também falou aí, né, dos pecados, o catálogo do pecado, a idolatria, o pecado em Jerusalém tinha se tornado tão grande que era comum a pessoa oferecer sacrifício humano a deuses pagãos, está lá na página 158, e depois de oferecer esse sacrifício, acabou de oferecer aquele sacrifício humano para deuses pagãos, entrar no templo para adorar, né, para oferecer sacrifício a Deus, para louvar a Deus, né, com uma forma de religiosidade pagã e hipócrita, né? Então a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer nos dias de hoje também conosco, tá? Esses são os slides que nós usamos. Eu quero agradecer a todos, né, pela atenção, pela compreensão. E qualquer dúvida nós estamos à disposição aí através do Facebook, né, ou através do nosso núcleo toda segunda-feira a partir das 19 horas, tá? Faça um bom proveito.